Já começaram comigo já hoje? Já fogo no parquinho, a primeira pergunta? Não vão nem deixar o professor falar 10 minutos para nada, nem para ele. Já é fogo no parquinho mesmo? O Sandro é Fogo de no casa. Ele parquinho. fala o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele manda mais aqui do que você, Luiz. Beleza. Então vamos lá, Sandro. Eu vou fazer um pouco diferente hoje e vou tentar polemizar na primeira pergunta, tá, Sandro? Vamos nessa. Nós temos muitas mulheres na live. A minha intenção aqui não é discutir uma questão acerca de tão somente feminismo ou de machismo, não é a minha intenção. Mas há uma discussão e é um debate muito grande acerca da alienação parental utilizada como um viés dos homens contra as mulheres, no sentido de que toda vez que eles são acusados de abusos sexuais, os homens utilizam como resposta a alienação parental, dizendo que através de uma degradação da mulher, a tentativa de buscar uma acusação como se fosse chumbo trocado, no intuito de poder buscar um processo que ele é devastador na justiça. Aí eu te faço uma pergunta, Sandro, se você pode nos ajudar. Existe alguma maneira de contemporizar isso no intuito de que seja algum estudo, alguma forma, alguma expressão para te trazer essa discussão da guarda compartilhada e da alienação parental no uso contra a mulher, no sentido que quando nós falamos sobre a perda da guarda? Olha, esse assunto realmente é muito delicado, ele é muito presente nas várias famílias e não é aqui uma questão de gênero, apesar de alguns grupos, alguns recortes virem colocar como uma questão de gênero. Isso é uma batalha que é injusta, que é inglória muitas vezes, mas vamos explorar isso aí, vamos no fogo no parquinho. Eu vi essa colocação uma vez, porque há um grupo atualmente, vamos já começar a rasgar o verbo, não há um grupo, na verdade, esse movimento, pelo que eu identifiquei, a raiz histórica dele veio de Portugal, foi importado para o Brasil, acusando a lei da alienação parental de ser uma lei machista, porque ela existe para prejudicar a mulher, para tirar a mulher o seu direito de maternar, de amordaçá-la, etc. Mas isso tudo é um grande engano, botaram tudo dentro de um caldo muito grande e que isso fica tudo muito perigoso. Em primeiro lugar, a lei da alienação parental ela não se refere ao pai e à mãe, ela se refere ao direito inalienável da criança à convivência familiar. Aliás, esse direito é do idoso também, isso foi trazido num grupo de discussão que estava o Luiz Paulo e a Fernanda Leitão liderando. Eu trouxe essa questão porque tinha a ver com a questão hereditária, e isso tem previsão no Estatuto do Idoso, no artigo 3º, e tem no ECA, no artigo 4º, que é o direito essa convivência familiar. Então, a partir do momento que a mãe, por exemplo, introduz um cabo de vassoura no ânus do filho para fazer um registro de violência sexual contra o pai, a ponto de afastar o pai da convivência dela, isso não é algo que eu estou inventando, isso me foi relatado pela Cláudia Portocarreiro, Cláudia Barros, que muitos de vocês conhecem, promotora de justiça, professora de direito penal. Aliás, a Cláudia deixa muito claro que não é opção dela ser promotora de infância, mas acontece, às vezes, em Caxias, de ela ter de acumular com a infância, e ela já teve esse caso na mão. Então, foi um caso de violência sexual praticada pela mãe, isso, no final das contas, foi descoberto, para afastar o pai. Então, quando vem a lei proteger a criança e criminalizar essa mãe, essa lei não está sendo machista, essa lei não está sendo feminista, essa lei está a favor da criança. E a criança, independente de gênero, independente de identidade, é a favor da criança. Existem casos de pais que praticam violência doméstica? É claro que existem. Existem pais que praticam violência sexual contra seus filhos? É óbvio que existe. Mas existem mães que fazem registro falso disso? Existem. Existem pais que fazem registro falso de que o padrasto pratica violência sexual contra a filha para tirar a filha da guarda da mãe? Existe.
Então, o registro falso de uma violência sexual contra a criança é algo que a mulher pratica e é algo que o homem pratica. Eu já trabalhei em casos que os dois já fizeram isso. Então, existem registros verdadeiros e existem registros falsos. O problema do registro falso, até eu estou trabalhando num caso agora sobre isso, é que para configurar o crime de denunciação caluniosa, é necessário que essa conduta de quem fez o registro seja dolosa. Aliás, Bernardo está aqui me ouvindo, estou me expondo diante do Bernardo. Bernardo, se tiver que me corrigir, fica à vontade. Mas até porque eu sou de família, né? Eu não sou do crime. Mas até onde eu sei, nessa interface da minha área com a Sandro, só te interrompendo, isso pode ser duvidosa essa sua informação, né? Porque você não é você ser um homem de família e não do crime, né? Mas o crime às vezes entra aqui na nossa área. E aí fica, não, mas a mãe não registrou sabendo que o pai não tinha praticado. Ela recebeu a notícia e queria investigação. Quando às vezes não é nada disso, fez de propósito. E o pai muitas vezes faz de propósito. E às vezes a situação é verdadeira, mas a polícia não consegue produzir provas. Então é uma área muito delicada, porque ela acontece dentro do âmbito familiar. É fundamental, aliás, eu falo muito da Glícia Brasil nessa hora. Não sei se muitos de vocês conhecem a Glícia, mas ela é psicóloga judiciária muito conhecida, é um dos nomes de maior representatividade na psicologia judiciária que a gente tem no Rio de Janeiro, acho que no Rio até é a pessoa mais conhecida. Mas a Glícia diz isso, a perícia psicológica junto à criança é fundamental para você identificar se essa situação aconteceu ou não. Eu tenho situações esquisitas da mãe fazer acusação contra o pai e fazer videoligação com a criança, com a filha na banheira nua, para o pai falar com ela, peraí, se o pai violentou a filha fisicamente, como é que a mãe faz uma ligação de vídeo com a filha nua? Então, há muitos meandros dentro da questão familiar que envolve acusações falsas de violência. Acho que isso é uma questão delicada. Já uma vez, uma delegada de São Paulo estava dividindo uma mesa comigo e ela falou, olha, até onde eu sei, os dados que eu tenho, dessas denúncias, há três grandes faces. Uma primeira, 1/3 dos casos, 30% dos casos, a gente identifica que realmente aconteceu violência, 30% dos casos a violência nunca aconteceu e 40% dos casos a gente não consegue chegar à verdade. Então, a gente tem que defender essa criança contra o avô, contra a avó, contra o pai, contra a mãe, contra tio, contra padrasto, contra a madrasta. A criança está no nosso foco de proteção, o adolescente está no nosso foco de proteção, o idoso está no nosso foco de proteção. A gente tem que baixar a guarda nessa área, na questão de gênero. Aqui não é uma questão de ataque à mulher e nem pode ser de ataque ao homem. O foco tem que ser sempre a proteção da criança e do adolescente. E acho que a gente precisa, Luiz, Gustavo, de também entender muito mais sobre o que é violência. Porque a gente só fica na discussão da violência, a criança que é espancada, a criança que é molestada, a criança que é estuprada, mas há outras situações de violência muito grandes e que marcam uma criança para a vida inteira e que a gente simplesmente não avança nessa discussão, porque existem imensos tabus na sociedade. O brasileiro, não vou dizer o brasileiro, o ser humano é muito mal resolvido sexualmente, extremamente mal resolvido sexualmente, ele tem uma série de medos que envolvem a questão do sexo, e isso deságua com uma força muito grande em cima da criança, e a gente não sabe como vai resolver, até que ponto é o direito do pai e da mãe de educar, até que ponto esse direito de educar do pai e da mãe não está gerando uma imensa violência para cima dessa criança e que vai marcar a vida desse ser humano. Enfim, se não tiver dinheiro para pagar uma terapia, sabe lá Deus como é que esse quadro vai se reverter. Mas a alienação parental tem um braço muito forte com a questão de violência familiar e, enfim, é de difícil investigação, muito difícil investigação.
Então, mestre, eu agradeço muito aí esse posicionamento, eu pactuo do mesmo. Eu vou até, de forma bem, assim, bem rápida, estabelecer que eu tenho alguns casos muito próximos a esse no escritório. Eu sou advogado, né, trabalho na área, e me assusta um pouco utilizar a própria criança como manejo dessa discussão, né? Então, a gente acaba tendo uma maior preocupação e realmente não consegui entender a criança como a mola mestre, né? Como ponto nevrálgico de toda essa discussão é que realmente nos traz uma maior complicação. E então é muito complicado mesmo. Eu poderia aqui, desta pergunta, criar uma série de novas discussões, talvez poderia ser a questão de um devaneio, mas eu prefiro esperar o tempo e esquentar a roda devagarinho. Mas eu tenho certeza que eu vou passar para o Bernardo aí, e o Bernardo vai trazer uma certa dificuldade, porque o Bernardo já está rindo na questão penal, então é contigo, Bernardo. Vai nessa, Bernardo. Fale, grande Sandro, tudo bem, cara? Primeiro, prazer aí, enfim, tê-lo aqui conosco no nosso encontro de terças e quintas, realmente é um grande prazer. Sandro, que divide a cátedra lá comigo na Emerge, a nossa grande Emerge. Claudinha também, que você citou, grande amiga também, promotora, fantástica amiga, colega lá de Emerge. Tudo de bom, a gente pode falar acerca dela também. Sandro, você tocou num ponto extremamente importante, extremamente relevante, que é exatamente essa questão dos registros feitos em delegacia, de eventuais consequências dos conflitos familiares, né? Seja no bojo até da violência doméstica, do lar, propriamente dito, não doméstica, lá mas do lar, ou até já com os pais já tendo saído, enfim, se separado efetivamente, enfim, para a busca da guarda, enfim, essas questões típicas de família que muitas vezes transbordam as fronteiras do conflito civil típico e acabam aí entrando na questão criminal propriamente dita. Eu vejo, e já faço a meia-culpa também como advogado criminal, e acho que talvez a superutilização da investigação criminal pelas delegacias até o juízo criminal da vara de violência doméstica pelo advogado criminal também é culpa do advogado criminal muitas vezes culpa do advogado de família também, eu acho, sim. Mas antes de tentar buscar a consequência, eu tento voltar um pouco mais e te perguntar o seguinte, me parece, e é isso que eu queria ouvir de você, das demandas cíveis propriamente dito, que o simples registro de ocorrência em delegacia vem sendo valorado de forma talvez desproporcional pelo juízo civil nas demandas de família. E é isso que eu queria discutir com você, porque me parece, Sandro, e eu queria ouvir um pouco de você acerca disso, da visão de família, mas me parece que o que se busca na seara criminal, na maioria das vezes, é o simples registro. O simples registro, a simples busca da medida cautelar da Maria da Penha de afastamento do marido, ou até com aquelas funções atípicas do juízo da vara de violência doméstica, até de estabelecimento de alimentos provisórios, enfim. Então, quer dizer, me parece que o que se busca no direito penal é manejá-lo de forma indevida para obter fins lá no juízo de família. Tanto que a própria ação penal, os envolvidos nem têm muito interesse. Se a suposta vítima, a verdade é que ela nem tem muito interesse, porque o que ela quer é conseguir lá o acordo, enfim, na vara de família. Me parece que isso passa, tem vários aspectos, mas me parece que isso passa muito aí pela forma como isso é valorado, o simples registro no juízo civil. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente fazer a nossa, enfim, meia-culpa disso tudo também. Bom, vamos devagar. Bernardo, eu não faço a responsabilidade de vocês, não. Porque, aliás, antes de eu começar, queria destacar o que a Gláucia postou aqui no chat, um material que a Glícia produziu com a turma da PUC do Rio de Janeiro sobre alienação parental, que, aliás, é um trabalho fantástico. Também publiquei, Gláucia, esse material. Não material, né? A chamada do material no meu Instagram. E, enfim, o trabalho que essa galera que está junto da Glícia sobre alienação parental é fantástica.
Mas voltando, Bernardo, para a questão, eu vou começar de um ponto um pouco anterior do que você falou para chegar até aí. Durante muito tempo, a mulher sempre foi vítima da violência e responsabilizada pela violência. Se a mulher, primeiro, aquela briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Segundo, se ela apanhou, ela deve ter feito alguma coisa por isso. Se ela foi estuprada, qual era a roupa que ela estava usando? Ou seja, a cultura patriarcal sempre responsabilizou a vítima pelo fato dela ser agredida. E a mulher nunca foi historicamente ouvida com qualidade. E o que a gente está vivendo agora é um momento histórico, e que eu atribuo esse momento histórico a, pela primeira vez na história, ver realmente uma união feminina em prol de um ideal universal, porque se a gente for às outras ondas do feminismo, elas eram muito elitistas, era um discurso da mulher branca, rica, e que desejava oprimir a empregada doméstica, a mulher negra, para ela conquistar espaços porta fora. Hoje não há essa discussão da mulher branca. Há vários recortes feministas em que a voz da mulher negra, da mulher idosa, da mulher trans, a mulher que sofre deficiência, a mulher que sofre violência por uma questão de gênero, por uma sua ocupação na sociedade. Então, agora eu vou falar de mim, do meu lado, para o teu lado. Acho muito importante dar voz à mulher, ouvir essa mulher na delegacia de polícia, em primeiro momento, proteger essa mulher. A primeira coisa que se tem que fazer é proteger essa mulher. E depois se investiga. Mas o homem, a situação do homem... Mas, infelizmente, quando a gente tem a notícia de um fato desse, dentro do nosso sistema jurídico, aí a gente já parte do direito constitucional, a gente tem que identificar os vulneráveis na sociedade. Então, a mulher foi considerada, já no século XXI, ou seja, até então não, mas no século XXI a mulher era vulnerável, porque nós nunca protegemos a mulher, nós sempre protegemos o útero, não a mulher. Era o útero. Salve as mulheres e as crianças, salve os úteros. Não é salve a mulher. O salvar a mulher foi uma questão muito recente. Mas é claro que com o desdobramento da investigação se pode identificar a mulher realmente vítima, a situação que não foi concluída, e a gente pode chegar ao abuso do vulnerável. Abuso do vulnerável que a gente vê na criança e adolescente, que a gente vê no consumidor, a pessoa que está se prevalecendo de uma tutela da norma intensa para o vulnerável para obter uma vantagem devida. Mas isso não é um comportamento feminino, isso é um comportamento, infelizmente, humano e universal. Você vai achar isso no Senegal, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, em todos os cantos. Mas é uma realidade, isso realmente a gente exige. E avançando na sua questão, acho que o nosso problema é a demonização paterna. A meu ponto, o problema hoje que existe nas varas de família, em razão desses registros de ocorrência que você disse, que não vão dar em nada, que ninguém quer que se avance, que se quer fazer uma pressão, é porque se sabe que o homem é demonizado nas varas de família. O Luiz e outros que militam na área da gente, na área da família, tem essa percepção muito clara. Quando você ingressa com uma ação judicial, trazendo provas documentais, requerendo uma tutela de urgência para proteger uma criança, afastando do convívio materno, requerendo audiência especial para justificar a prova, se o judiciário entender que as provas que instruem a petição inicial não são suficientes. E dentre as pessoas a serem ouvidas na audiência estão os familiares da mãe. O judiciário não ouve, não designa audiência, não pega a prova e deixa para tentar proteger essa criança, vamos lá ver na sentença. Então, você fica um histórico de processo sem conseguir proteger essa criança porque a mãe é sagrada. Aí agora vamos para o inverso.
A mãe ingressa pedindo exatamente a mesma coisa, o afastamento paterno, a restrição de acesso do pai ao filho, só com registro de ocorrência, e mais nada ela consegue a tutela de urgência. Então, contra o pai, você não precisa produzir prova nenhuma. Esse pai já entra com desvantagem nas varas de família, porque existe uma cultura no Brasil de demonizar esse pai. E essa mesma cultura santifica não a mulher não é santificada, é a mãe que é santificada. A mulher solteira continua desprotegida da mesma forma. Agora, a mulher, quando ela é mãe, aí ela tem um tratamento diferente, porque o lugar da criança é com a mãe. Eu sei que Bernardo, sei que Márcio, Daniel, provavelmente não assistem novela, né? Isso é coisa para mim, é coisa para Fernanda, porque a gente vê novela. E novela, quando eu fui rever Dancindês, revi Dancindês 2 anos atrás, que eu vi Dancindês, eu era muito criança. Quando eu fui rever Dancindês, eu via isso. Eu via a personagem do Lauro Corona dizendo, não, o lugar do filho é com a mãe, que era a personagem da Glória Pires. Aí você vai para os anos 80, as personagens diziam a mesma coisa, porque ali havia um papel de gênero. E qual era o papel de gênero? A mãe é cuidadora, porque é da natureza da mulher cuidar. Então, e do homem, o homem é ser provedor. Então, mesmo quando aquele núcleo familiar se dissolvia, o homem continuava sendo provedor, porque ele pagava alimentos, e a mulher continuava sendo cuidadora, porque os filhos ficavam com ela. Então, o que a gente tem hoje de uma imensa dificuldade é entender que, em primeiro lugar, o filho não é da mãe e nem é do pai. O filho é uma pessoa, e seres humanos não são objetos de propriedade. Mas nós ainda temos na nossa cultura que lugar de filho é com a mãe. Tanto que nas ações de guarda, hoje, por lei, obrigatoriamente é compartilhada, e a lei determina que, no caso concreto, o juiz terá que decidir qual será a base domiciliar da criança ou do adolescente, calcado no melhor interesse do menor. Mas quando o pai e a mãe estão em mesmas condições, adivinha onde vai ser a base domiciliar da criança? Com a mãe. Nas reuniões que a gente tenta fazer para a autocomposição do conflito, a mãe pega uma prancheta, uma caneta e uma folha, olha para o pai do alto da sua tirania, deixa eu ver que dias eu vou autorizar você ficar com a criança. Como se dependesse da deliberação dela. Mas aí, Bernardo, vamos fazer a meia-culpa. Nós criamos as filhas até hoje para elas pensarem assim. A menina brinca de boneca, a menina senta de perna fechada, a menina recebe panelinha, vassourinha, geladeirazinha. A brincadeira dela é toda voltada para cuidar de casa e da criança. O menino é bola e porta fora, porque o lugar de homem é na rua. Aí, na hora de querer o filho, você quer que essa mulher, que foi submergida nessa cultura, tenha a iluminação de pensar que não, nós somos diferentes porta fora, mas seremos iguais porta dentro. Ela não tem essa percepção. E por que ela não tem essa percepção? Porque ela absorveu uma cultura que o lugar do filho é com a mãe e joga na biologia. Quando a biologia não tem nada a ver com isso. Nos países nórdicos não é assim, na Escandinávia não é assim. Mas no Brasil é assim. E quando essa mulher age desse jeito, ela não percebe o quão machista ela está sendo. O quanto que ela está servindo para o regime patriarcal. Por quê? A partir do momento que essa mulher reafirma, e esse movimento de mulheres quer reafirmar que o lugar da criança é com a mãe, o mercado de trabalho vai continuar excluindo essa mulher. Sabe por quê? Porque entre o Bernardo e a mulher do Bernardo, que são pessoas igualmente qualificadas profissionalmente, quem vai abandonar o trabalho para ir para a escola do filho é a mulher dele. Quem vai ficar em casa quando a criança estiver com febre é a mulher dele. Quem vai olhar os deveres é a mulher dele. Então, para quem que eu vou dar o cargo de liderança? Para a mulher ou para o homem? Para o homem. Quando a mulher se agarra a esse papel doméstico, ela solta o papel social que ela quer conquistar. Se ela está brigando por igualdade, e feminismo significa igualdade, não é conveniência, então feminismo é uma luta o machismo é opressão, o feminismo é igualdade. Então, a igualdade, eu quero, então,
estabelecer no Brasil o seguinte: a licença não é maternidade, é parentalidade. E é proibido ser a licença parentalidade ser cumprida só pela mulher. A mulher e o homem vão ter que dividir a licença parentalidade. Porque na hora que essa igualdade for imposta pela lei, o empresário não vai pensar assim: não, vou contratar o homem, porque na hora que tiver o filho, quem vai ficar a casa é a mulher. Não, o homem vai ter que ficar em casa e a mulher vai ter que ficar em casa. Eles vão ter que dividir esse tempo. Isso significa que a desvantagem vai ter que ser distribuída entre homem e mulher. Isso bota a mulher numa situação de igualdade. Mas enquanto a mulher se apegar a essa santidade da maternidade, que foi inventada pelo patriarcado, para tentar afastar o homem de casa e trazer a questão da alienação parental como instrumento, então traz o registro da violência doméstica, como você falou, para se aproveitar da demonização paterna e conseguir uma vantagem judicialmente, enquanto ela continuar desempenhando esse papel, ela não está trabalhando pela igualdade de gênero. Ela está trabalhando para a manutenção do status quo, que é o crime. Maravilha, Sandro. Eu acho que essa deu-nos lição muito mais de direito, mas de sociedade, questões antropológicas. Pô, Sandro, obrigado mesmo, agradeço muito pela resposta. Passo agora a palavra para o Dani, para dar andamento. Beleza, show. Sandro, assim, é impressionante a sua capacidade de fazer a gente repensar alguns conceitos, né? Eu só queria deixar claro aqui que eu vejo novela assim, estou vendo, inclusive, tô perdendo, inclusive, a Griseldinha agora, que eu adoro ver Fina Estampa. E o Bernardo via a novela também, tá? Luiz, Rafael, Márcio, ele assina a Globoplay só para ver as novelas lá dos Estados Unidos. Então, lá dos Estados Unidos. Não mete essa não, porque todo mundo aqui é noveleiro. Os melhores exemplos para as nossas aulas vêm da Rede Globo, né? Porque Mas é porque você é civilista, Daniel. Então, como a gente é civilista, a gente usa a novela até como exemplo para a sala de aula. Ou positivo ou negativo, né? É verdade. Sandro, eu queria, assim, saber como é que está sendo a sua atuação, porque a gente está falando muito da violência. Eu achei muito legal na hora que você falou da alienação parental, dessa preocupação que hoje a gente tem com relação a essa alienação e a tortura que essas crianças têm passado. Mas a gente fala muito da criança, propriamente dita, da criança, assim, do incapaz, digamos. Só que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, onde muitas das pessoas estão dentro de casa, onde o convívio familiar, até às vezes, para alguns por obrigação, está sendo maior, a gente sabe de uma violência que, às vezes, ela fere, porque a violência física, ela machuca, mas a violência psicológica, ela fere, assim, às vezes, para o resto da tua vida. Não estou dizendo que uma seja pior do que a outra, mas, assim, as consequências de uma são diferentes das consequências da outra. E a gente sabe que existe uma violência psicológica de muitos pais com filhos homossexuais, que não aceitam certas situações, que não aceitam, às vezes, a filha fazer o sexo por conveniência, porque ela está a fim de transar. E aí eu queria saber como é que você está vendo essas relações, principalmente com seus clientes, dentro do teu escritório, e como é que você tem contornado essas situações. Como é que você está aplicando não só o direito, mas dentro disso tudo que você falou, dentro da antropologia, da sociologia, da própria filosofia, como é que você tem contornado essa situação e quais têm sido as suas medidas e se você tem enfrentado, de fato, isso no escritório. Bom, então eu vou começar pelo teu fim, depois eu vou pelo teu começo, porque eu achei mais fácil o roteiro assim. A questão da sexualidade feminina, isso sempre foi uma preocupação dentro da minha casa, Daniel sabe. Aliás, estou vendo a Ana Cláudia Paranaguá aqui, meu sorriso agora é para você. Eu tenho ela é minha amiga há muitos anos, eu vou colocar a Ana Cláudia numa situação muito ruim. Ela é minha amiga há quase 30 anos. Ela, Fernanda, Priscila Maia, que está aí também, que eu já vi. Nossa, é gente que está comigo desde que eu nem imaginava o que seria o meu presente hoje. Mas elas me conhecem há muito tempo. Mas você também me conhece há muito tempo de um outro ângulo.
E você sabe, Daniel, que eu tenho 3 filhos. Quer dizer, isso gera uma certa estranheza, porque apesar do João ter falecido, eu não consigo Sei, dizer sei que tenho você cuida 2. muito bem de todos eles, né? De Pois todos. é. E aí, a minha questão aqui eu vou trazer para as meninas, né? Porque o João Pedro era outro papo. Minhas brigas com o João Pedro, na questão da sexualidade, é porque eu via que ele, assim, ele tinha uma garota que ele namorava, que morava aqui do prédio do lado, mas ele pegava a garota do outro prédio. E aí, quando eu não estava com nenhuma das duas, eu lembro de uma vez, eu tive uma discussão com ele que eu falei, eu queria que você tivesse uma namorada, eu queria que você trouxesse ela para almoçar com a família no domingo, por que você não pode ser um garoto como os outros? Ele falou, você não sabe o que é ser um garoto como os outros. Um garoto como eu pega geral, não tem essa história de namorinho, não tem essa história de pegar na mão, isso é muito... Ou seja, na minha casa, os papéis sempre foram trocados, o careta era eu, e não eram eles. E com as meninas, então, o João, eu nunca precisei me preocupar dele estar à vontade na heterossexualidade dele, porque a sociedade já deixava ele confortável na heterossexualidade dele. Então, ele nunca precisou me preocupar. As meninas, não. As meninas, eu sempre me preocupei com a questão da sexualidade e sempre me preocupei que elas se sentissem à vontade com o corpo, à vontade com o desejo. De uma certa maneira, eu as incentivei a masturbação, mas claro, no papo, né? Eu nunca encostei nas minhas filhas, eu não poderia ensinar, porque eu não tenho um corpo de mulher, eu não saberia ensinar. Então, acho que esse papo eu teria que ter com a mãe, tem que ter com a avó, não, que minha mãe não entraria numa dessa. Mas teria que ter um papo com uma mulher, porque eu falei, olha, vamos pensar o seguinte, você vai ter um namorado, você um dia vai casar, como é que você espera ter uma vida sexual feliz com o teu marido ou com o teu namorado se você mesma não conhece o seu corpo? Você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que saber onde é bom para você, onde é ruim para você. Porque para você ser feliz numa relação, a relação tem que ser feliz para os dois. Só que esse meu papo dentro de casa nunca levou ninguém a fazer sexo. Quer dizer, a Maria Fernanda sempre pode falar demais. Ela perdeu a virgindade num sábado à noite, no domingo de manhã, ela me puxa para o quarto dela e diz, eu perdi a virgindade ontem à noite. Mas isso ela já tinha 18 anos de idade. Então elas brincaram de boneca até 12, 13 anos e entraram, não eram fãs de High School Musical e não sei o quê. Elas não se sexualizaram, apesar de dentro de casa isso não ser um problema. E de repente eu percebi que não havia sexualização nas minhas filhas. O João eu não posso falar nada porque a sociedade sexualiza muito o menino. Mas não havia o menino incentivado desde pequeno a ter que se sexualizar. E o meu lema dentro de casa é criança tem que ser criança. Não tem que ter essa com quem será, calou a boca, não tem com quem será, a criança tem que brincar. Nunca gostei disso. Mas o medo que a família tem que o menino seja gay e incentiva o garoto a ter... A verdade é essa. O pavor que o meu filho queira transar com um homem me faz eu pegá-lo com 8, 9, 10 anos de idade e querer que ele pegue uma mulher de 30 anos de idade, eu estou pagando para transar com ele. A menina, ao contrário, a sociedade prende. Então, eu precisei, dentro da minha casa, criar uma atmosfera confortável para elas serem humanas. A sociedade não deixa a mulher ser humana. A sociedade quer que a mulher agrade ao patriarcado, que ela seja bonita e objeto de desejo do homem. Tanto que todos os desenhos animados, não sei se vocês já notaram, desenho de adulto, né? Family Guy, Simpsons, American Dad, em todas elas, a mulher é dona de casa e é magra. Não tem, a Marge Simpson não trabalha fora, a Francine não trabalha fora, a Lois não trabalha fora, todas são donas de casa, frustradas, alcoólatras e magras. Ou seja, o papel da mulher é esse. O papel da mulher é esse. E você fica incutindo isso na cabeça da garota. Então, quando a Maria Fernanda fez 18 anos e vi que ela estava entrando numa vida sexual com o namorado, eu troquei a cama do quarto dela e botei uma cama de casal. Claro que minha mãe me criticou, tudo que eu faço está errado. Os filhos que estão aqui presentes, de repente, vão saber o que é. Nada que você faça está certo. Por que você está fazendo isso? Eu falei, mãe, ela tem 18 anos de idade,
ela tem desejo, ela tem um namorado, ela vai querer transar. Ela precisa de um ginecologista. Aliás, minha mãe foi com ela ao ginecologista, ela não deixou minha mãe entrar, ela conversou sozinha com o ginecologista. Claro que tem que ficar no pé para tomar um antibiótico na hora certa, porque se deixar, esquece. Então, o meu controle continua. Tem que usar camisinha, porque a camisinha não é só para gravidez, a camisinha é para milhões de outras coisas, sífilis, herpes, etc. É uma questão de autoproteção, mas na hora que ela quiser transar, é dentro de casa. Você não vai precisar ir para a rua, você não vai precisar lugar nenhum. Você está dentro de casa. Eu só não quero o seu namorado circulando dentro de casa de cueca. Eu só não quero ouvir sons desagradáveis. Então, o que acontecer dentro do seu quarto e permanecer dentro do seu quarto, você não tem que anunciar para a casa inteira, porque se deixar, anuncia. Então, o ambiente ali foi de que eu fiz questão de criar minhas filhas dessa maneira. E, para minha imensa alegria, a mais nova virou para mim no almoço de domingo e me disse: eu sou feminista, porque você me ensinou a ser feminista. E eu me senti muito realizado nessa hora, porque ser feminista, uma mulher dizer isso, não é que ela esteja proibida de cuidar do marido. Ela deve cuidar do marido dela e o marido dela deve cuidar dela. O que ela não pode entender é que porque ela é mulher, ela tem que passar roupa. Isso não existe dupla jornada. Isso é uma mentira que enfiaram na tua cabeça. O que existe é tá namorando, tá ficando sério. Aí, Rafael, você vai lavar a louça ou você vai fazer a comida? Rafael, você vai limpar a casa ou você vai lavar a roupa? Ah, eu não vou fazer nada porque eu sou homem. Então vai pra puta que te pariu porque eu não vou casar com você. Não, amor, eu acho que tá certo. Você trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro. Então vamos dividir nós dois o trabalho. Eu vou pegar alguma coisa e você vai pegar outra. Eu não vou ficar sentado vendo televisão porque você está trabalhando dentro de casa. Essa mulher não tem que obedecer a ordem do marido, porque ela não obedece a ordem do pai nem da mãe. Em nome de que ela vai obedecer a ordem de marido? Então, quando essa mulher é educada dessa forma, a chance dessa mulher ser vítima de violência doméstica é muito reduzida. Não é eliminada, mas ela é muito reduzida. Porque o que acontece com essa mulher que sofre violência? A violência contra a mulher é tão naturalizada, mas ela é tão naturalizada que muitas mulheres, magistradas, promotoras, advogadas, médicas, sofrem violência e não percebem que estão sofrendo violência. Elas não entendem aquela situação como violência, porque o papel de gênero é tão forte que ela acha que ele está sendo machão, ele está sendo homem, e o meu lugar de fêmea. E não existe esse lugar de fêmea, existe o lugar que você decidiu para você. E ponto final. E ponto final. Então, a questão da mulher, Daniel, você tem filha, eu tenho 2 filhas, as minhas filhas já são adultas. A Fernanda Orreda tem uma filha que é mais ou menos da idade da Lulu, que é a minha mais nova, é um pouquinho só mais nova do que ela, mas a gente tem que ter esse compromisso de educar novas mulheres e educar novos homens, de entender que ela não tem que lavar a tua roupa porque ela é mulher. Se ela lava a sua roupa é porque ela quer. E entenda isso como um carinho para você e não uma obrigação dela porque ela é mulher. Então, parte aqui de uma análise para a gente refletir. O machismo não é um problema do homem. Vamos começar a isentar a culpa, né? O machismo não é o mal do homem. O machismo é o mal da sociedade. A mulher é machista, o homem é machista. Porque o que cria o machismo é o patriarcado. E todo mundo vive na sociedade doente, todo mundo absorve um pouco essa doença. Então, a gente reproduz essas doenças. Mulheres criam homens machistas e homens criam pessoas machistas. Mulheres criam filhos feministas, homens podem criar filhos feministas. Eu só chamo a responsabilidade, em primeiro lugar, a mulher, porque um homem oprimindo uma mulher é horrível, mas uma mulher oprimindo a outra é traição de gênero. Então, isso daí, não. Aí vamos voltar para a questão gay, que o Daniel começou. A questão gay é muito mais complicada. E aí a gente vai de novo para a questão da violência familiar. Quando a gente trata da violência, a gente tem um nome na militância de direitos humanos, que é criança viada. O que é criança viada? É aquele menino que tem muitos trejeitos femininos, né? A maneira de gesticular, a maneira de falar,
a maneira de andar. E ele não faz isso porque ele quer. É porque é assim que ele fala. Quando ele tenta fazer diferente, fica muito falso. Fica ridículo. Porque dá para notar que não é ele. E aí começa um pavor do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, de todo mundo, que a gente precisa fazer com que essa criança não seja isso. E aí começa a violência dentro de casa. Só que a violência nem sempre é o tapa na cara, não é levar... O que acontece, né? A gente tem notícias, de repente Bernardo pode ter mais do que eu, mas porque eu tenho essas notícias mais por amigos meus que são delegados, de meninos que são espancados, na maioria das vezes, pelo próprio pai, porque ele tem trejeitos afeminados. Essa violência, quando ela chega à sociedade, há muitas vozes que dizem, mas tinha que bater realmente, né? Vai ter um filho assim. Ou então, eu faria a mesma coisa. Ou então, se não bater, vai virar viado. Então, tem que levar muita porrada quando é criança. Então, a violência já começa dentro de casa. E é um tipo de violência que a criança negra não sofre. Porque a criança negra, na família, ela é acolhida. A criança pobre é acolhida pela própria família. A criança, quando ela começa a perceber que ela está apanhando na escola porque ela é gay, ela tem que esconder de casa, senão ela apanha de novo. Porque a família não a deseja. E uma das maneiras de violência é tornar essa criança invisível. Então, as pessoas da família não conversam com ela, não interagem com ela, não dão carinho para ela, não abraçam essa criança. A criança começa a sentir que a vida dela não faz sentido, porque na escola ela sofre violência. Não é só violência, é exclusão. Porque uma coisa é todo mundo ser amigo e um sacanear o outro, aí um enfia a porrada no outro, 5 minutos depois está todo mundo junto brincando. Isso faz parte do jogo da criança, porque a criança está se sentindo parte do grupo. Agora, quando a criança é excluída, ninguém fala com ela, porque se eu falar com ela, eu sou viado. Então, eu não posso falar. Aquela criança fica isolada num canto e ela só é lembrada para sofrer violência e humilhação. Então, se é assim em casa, se é assim na rua, se é assim na escola, para que eu vou viver? Aí as pessoas começam a não entender mutilação infantil, não começam a entender suicídio infantil, porque essa criança estava sofrendo sob o silêncio da própria família. O sangue está na mão da família. Ah, mas e a escola? Esquece a escola. Se a criança é amparada em casa, ela está fortificada para enfrentar a escola. Só que a gente não consegue despertar nas famílias o acolhimento da pessoa que te assusta. Vamos parar para pensar? A mulher tem a Lei Maria da Penha. Existe o crime contra o racismo, existe o crime de injúria racial. Bernardo, me corrija se eu estiver errado. Existe, se você for parar para pensar, os grupos, o idoso tem no seu estatuto a tipificação da conduta da violência contra o idoso. Existe, mas não existe tipificação contra a violência à pessoa por ser gay. O que houve foi o STF, numa tentativa no ano passado, aliás, decidiu, de trazer isso como crime de racismo, mas o que eu mais vi foram promotores de justiça se negando a aplicar essa lei. Então, o MP vira as costas para essa comunidade, a magistratura muitas vezes vira as costas da comunidade, a sociedade vira, então você fica no isolamento. O que muito acontece, as pessoas não sabem, é que a criação de famílias paralelas começou na comunidade gay, de pessoas que são expulsas de casa e aí vão criar outras casas em que vai ter uma mãe, que na maioria das vezes é uma mulher trans ou é uma travesti, e aí vai ter um irmão. Eles criam uma família paralela porque a primeira família não a deseja. Então, a gente tem que começar a pensar que existem violências que a gente prefere não ver, que a gente prefere fingir que não existe, porque a gente prefere manter essa violência e que nem sempre ela é física. Então, quando a gente começa a falar, e aliás, estou vendo a Cíntia aqui no vídeo, e claro que eu começo a me aproximar dela, porque a gente se une, a gente se encontra numa luta. O patriarcado que agride a mulher é o mesmo patriarcado que agride a comunidade LGBT. É o mesmo. É o mesmo. O inimigo é igual.
Então, quando a gente começa a notar que na verdade nos faz mal não é o homem, não é o heterossexual, não é o branco, o que faz mal, não é o rico, o que faz mal é o ódio. O ódio é que faz muito mal. É o ódio que gera violência, é o ódio que gera a agressão, é o ódio que gera o registro falso de ocorrência em delegacia de polícia, é o ódio que faz criar uma lei da 12.318 de 2010 para proteger a criança e o adolescente contra a violência. É o ódio que tipifica uma conduta de tutela ao idoso. O nosso inimigo é o mesmo, é o ódio, porque é muito difícil, parece, o ser humano amar um ao outro. Falei pra caramba, né? Sandro, mas esse tema você naturalmente falaria, porque eu estou tendo que organizar as perguntas aqui. Ô, Sandro, você conseguiu falar mais do que o Luiz Gustavo na pergunta dele. Então, quer dizer, você bateu o recorde hoje mesmo. Porque o Luiz Gustavo é o nosso ponto de Luiz, vamos disputar. Na verdade, assim, porque você não falou só do direito, né, cara? Você trouxe muita questão até de situações que você já viveu. Então, assim, e viveu num contexto que poucas pessoas sabem, e também só quem sabe é que precisa saber, né, assim, a razão de tudo, né? Então, a grande questão de você trazer essa aplicabilidade do que tem sido a lei. E não vou falar. O Gustavo tá fazendo essa carinha aí porque ele acha que eu vou ficar igual o Ponte de Miranda agora devagando e entrar numa discussão contigo. Caio Mário. Ué, gente, mas é roda de fogo. Mas a grande questão é essa eu concordo com muitos pontos, outros pontos eu já saio pela tangente. E aí, mas é uma conversa para a gente ter em outro roda de fogo, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã, né? E aí o que eu mais admiro no Rafa é o semblante pleno dele, né? De todos Rafael aqui. Ali, ó. Esse ali que é o único pleno, sério né? da roda de fogo. Eu sou olho agora. O Rafa é pleno, né, cara? Então eu vou passar a palavra para o Rafa e com a sua plenitude para fazer a indagação dele. Sandro, obrigado, cara. Foi linda a sua explanação, cara. Valeu. Sandro, boa noite, finalmente, né? Boa noite, Rafa. Eu estava ouvindo e estava pensando, né? Eu não fui criado numa família machista, né? Fui criado pela minha mãe e pelo estereótipo, fui criado pela minha avó, né? Moravam comigo, a minha mãe e minha avó. E então, assim, eu não tive essa realidade na minha casa, né? Durante a minha criação. E engraçado que o meu maior contato, né, com o machismo, ele começou, na verdade, quando eu tive filho, né? Porque aí começa a aparecer aquele machismo embutido, né, que as pessoas nem percebem que tem, né, com as coisas de, olha, ajuda a sua mulher, né? Olha, quando ela estiver cansada, ajuda ela a trocar a fralda, né? Olha, se ela estiver com a criança, ajuda ela lá na cozinha a lavar a louça. E você fala assim, ajuda o quê? Né? Meu filho, é minha casa, é minha louça, né? Assim, eu não estou ajudando ninguém, eu estou participando ali da forma como eu posso, com o que eu posso fazer, né? Então, a gente começa a perceber muito isso e a gente começa a ver o que vai avançando e as pessoas vão se desequilibrando. Assim, você vai convivendo com casais, com filhos e você vai vendo, né, a postura de muitos que não chegam perto mesmo, e é babá, mãe, e o cara acha que o trabalho dele é sair para trabalhar e voltar para casa com dinheiro e ponto, né? E assim, voltando um pouco para essa questão, né, trazendo um pouco para a questão da violência familiar, que tem sido bem alarmante no momento, né, no momento aí de pandemia, né, eu estava vendo que no Rio de Janeiro, só no mês de abril, foram a média de 62 ordens protetivas de urgência por dia no mês de abril, né? Foram 1.800 só no mês de abril. E eu estava vendo também um caso, né, de uma mulher que acho que foi ontem ou anteontem, que foi assassinada na frente dos 5 filhos. O marido tinha sido preso em janeiro e depois ele saiu porque a própria mulher, já nos autos, ela já disse que estava se reconciliando com ele, que ele tinha perdido a cabeça, e isso acabou levando ele de volta para o lar, e 2 meses, 3 meses depois, ele acabou
matando a mulher a facadas ou a pauladas, não sei, mas de forma bem violenta na frente dos 5 filhos. E aí, a minha grande questão, né, e eu também li, voltando uma cartilha da Emerge, a Emerge fez uma cartilha agora, durante a pandemia, e nessa cartilha a Emerge, ela cria lá o que você deve fazer, né, procedimentos que a mulher deve adotar em caso de violência, quando estiver se sentindo ameaçada, ou quando De tivesse... Adriana Ramos de Mello, essa cartilha. Isso. E aí tem lá as hipóteses em que não correr para onde está a criança, porque a criança pode ser agredida também. Se for fugir com a criança, para não deixar a criança como um meio de ser atingida também. E isso me causa sempre muita preocupação. Oi. Rafa, só um parênteses aí, eu acho que é importante trazer aqui para todo mundo. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no último dia 9 de abril, ela editou uma sugestão, enfim, fossem reforçadas as medidas, enfim, de proteção às mulheres, enfim, e às crianças no posto de isolamento social, porque esse é um fenômeno que está sendo visto em vários países, inclusive evoluídos, Alemanha, etc. Só queria fazer esse adendo, porque essa decisão da Corte Interamericana foi muito interessante, essa sugestão dela, essa recomendação. Muito bem colocado, cara, valeu. E aí o que acontece, né? Eu quando vejo uma situação como essa, me causa uma enorme preocupação, né? E eu queria ver com você assim, o que o direito de família, né? Como ele poderia agir, porque as mulheres voltam atrás muitas vezes, né? Às vezes elas têm outros sentimentos que vão reger aquilo, tem um machismo embutido, às vezes acha que é responsável pela agressão porque já sofreu de tanto tipo de agressão, não física, inclusive, né? A moral, a verbal, e começa a achar que ela tem responsabilidade pelo que está acontecendo, que a pessoa tem um amor descontrolado e, por isso, acaba se perdendo nele. Mas que medidas, né, teriam como ser adotadas, quais medidas poderiam ser adotadas para proteger as crianças, independentemente da vontade dos pais? Quando a mãe voltasse atrás, o que poderia ser feito à revelia dela própria, né? Para evitar um trauma como esse, né? De ver o pai matando a pauladas a mãe, né? Ou de ser a vítima da violência direta porque a mãe acabou não tendo força para tirar aquele agressor do lar, ou vice-versa, né? O pai também não teve, né? Para tirar aquela mulher do lar. Aliás, não sei se vocês conseguiriam assistir, mas a Andréa Pachá deu um depoimento muito interessante aliás, é uma querida, Andréa Pachá, um depoimento muito interessante no Saia Justa, não lembro se foi final do ano passado ou início desse ano, e o César Cury, que também é um outro muito querido desembargador, deu um depoimento uma vez Engraçado, me chamaram para a Emerge para falar sobre as alterações de guarda do CPC de 2015. Então, estávamos eu e o Flecha, aliás, foi Flecha que me chamou, mas o Cury deu uma emocionada, falando justamente no ponto que você tocou. Porque ele foi juiz, eu não sabia disso, ele foi juiz de violência doméstica. Sandro, só te interrompendo, eu já coloquei o link do coisa da Andréa Pachá do YouTube no chat, para quem quiser assistir, tá? Muito bom. Você é a eficiência máxima. Porque o César dizendo que ele, como juiz, ordenava as medidas protetivas, mas quando aquela mulher fazia o registro, e depois ele, já como desembargador, pegava a ação penal em que a vítima do homicídio era aquela mulher que foi procurar o juizado de Niterói, e como que aquilo o fazia sentir muito mal como ser humano, por se sentir impotente de proteger essa mulher. Então, acho que a Andréa não estava presente nesse dia, nem à mesa, nem na audiência, mas ela tocou, acho que, no assunto central. A lei não vai conseguir proteger a mulher como deveria. O fato é esse. A lei é maravilhosa? A lei é maravilhosa. A lei ajuda? A lei ajuda. Mas essa mulher pode dormir tranquila? Não. Essa mulher não pode dormir tranquila. Aí começam as pessoas a fazer outras falácias. O Brasil é o 4º pior do mundo em violência doméstica. É mentira. É mentira.
E vou dizer por que é mentira. Nós só começamos a catalogar a violência doméstica por causa da Lei Maria da Penha. Antes, porque o Ministério Público ele só trabalha com os dados que a polícia envia para o MP. Estou falando do Rio de Janeiro, tá? Que tiver outros estados, eu não tenho lugar de fala. Mas no Rio de Janeiro, o MP trabalha com os dados fornecidos pela Polícia Judiciária. Então, quando essa mulher registrava, ficava registrado lesão corporal, homicídio, não ficava o crime contra a mulher. Então, nós não tínhamos número. E, por falta de estatística, não se produzia política pública. Então, em países do Oriente Médio, em países da África, em países da Ásia, em que a violência contra a mulher, aliás, a própria Índia está vivendo agora uma cruzada, porque o estupro coletivo, não é na Índia, né? Mas em certas comunidades na Índia, isso é uma epidemia. Mas por que isso não gera estatística? Porque não há uma tipificação específica. Então, isso não produz número, isso não dá visibilidade para a luta. Então, a gente não pode esmorecer, porque no Brasil, gente, não é verdade. No Brasil, nós temos números, nós temos estatísticas. Volta para Andréa Pachá e no link que o Daniel colocou. Problema que a Andréa colocou muito bem é que essa mulher, por entender a naturalização daquela violência, ela só chega ao ponto de registrar quando já transborda o nível do suportável. Se ela fosse logo no início, a chance de reverter aquele quadro seria muito maior. Mas por que ela não vai? Em primeiro lugar, a naturalização da violência contra a mulher. Ou então, um tapinha não dói, ele estava bêbado, ele não me bate, é a bebida. Aí você começa, porque ele é machão, ele é esquentado, eu também provoquei. Então, conforme isso vai indo, essa mulher só acorda que ela está sendo vítima, ela não é a autora do crime e nem coautora, ela é vítima, quando a situação já está nesse ponto extremo. E aí realmente fica muito difícil você operar instrumentos de tutela eficazes. Eles operam, mas não têm o resultado que se almeja. E tem um outro problema que eu escutei, um depoimento que foi muito ruim para mim. Eu acredito que eu desabafei, foi com a Cláudia. Aliás, eu tenho o hábito de desabafar com a Cláudia Barros. Se estivesse aqui, ela teria vários depoimentos chorando no colo dela, porque foi em Nilópolis. Nilópolis é o lugar de origem da Cláudia. E eu não sei por que eu resolvi, Cláudia, eu tenho que te contar o que eu escutei. Uma mulher vítima de violência, e ela não registrava a ocorrência, ela tentava manter aquele segredo, porque ela e os filhos dela dependiam financeiramente dele. E o engraçado é que Rafael deve ter escutado isso em casa, e provavelmente deve repetir isso dentro de casa, que se você não tiver autonomia financeira, você não é livre. Se você precisar do dinheiro do teu marido para comprar um absorvente, para comprar uma peça íntima, para comprar um saco de arroz, você não é livre. Então, ser dona de casa não é uma opção, é um suicídio. É um suicídio, porque você está colocando a sua existência na dependência da contribuição econômica de alguém. Se o teu marido é rico, a ponto de te dar uma mesada superior ao teu salário, ele que pague uma babá. Se ele não é rico, nem você, é mais uma razão para os dois trabalharem. E aí vem a rede, que se criam em comunidade. A mãe, existe em comunidade favela, aquela mulher que toma conta das filhas da trabalhadora e ganha dinheiro com isso. Então, aquela criança está sendo cuidada, que é a mãe social, até a hora que a mãe da criança retorna e pega. Tem aqueles que têm uma avó que toma conta, tem aqueles que, de repente, sua avó tomava conta de você quando a sua mãe ia trabalhar, mas essa mulher tem que entender que ela tem sonhos, que ela tem projetos, e se ela não tiver nada disso, ela tem que ter o compromisso de ser independente, para ela não precisar dele para nada. Porque quando ela cai nessa armadilha, ela apanha em casa, ela tem que permitir, porque senão ela não come no dia seguinte. Então, esse sistema muito perverso com a mulher faz ela entender
que ela merece esse tipo de tratamento. E aí fica muito difícil você despertar. Minha proposta para a OAB, e aí é uma questão da advocacia, aliás, é um projeto que a gente pode conversar entre nós, porque cada um aqui é uma voz ativa dentro de uma subseção da OAB. É da gente ir até as escolas e falar de papel de gênero e dizer para a garota de 15 anos que ela não tem que ir para a cozinha, que ela não tem que fazer dupla jornada, que ela não tem que aceitar a humilhação do namorado, senão ele vai ficar com outra. Se ele te humilha, ele que vai para o inferno. Porque essa mulher foi ensinada que ruim com ele, pior sem ele. Não, se é ruim com ele, ele que vai embora. Eu não quero ter filhos com um homem tóxico dessa forma. Da mesma maneira, agora deixa eu puxar um pouco a sardinha para os meninos, eu já vi muito cara dizendo, não, eu quero ter um carrão para eu pegar mulher. Aí esse cara, 30 anos depois, aparece nos nossos escritórios reclamando que casou com uma oportunista. Mas ele procurava mulher usando carro, dinheiro, relógio e cordão de ouro. Então, nós vivemos uma sociedade doente e a única forma que a gente tem de empoderar essa sociedade é através da educação. Eu sei que eu falo muito de feminismo, eu sei que eu falo muito de violência contra as mulheres e tenho certeza que é por causa das minhas filhas e também eu sou muito alimentado por viver ao redor de mulheres incríveis, de mulheres que me inspiraram a ser a pessoa que eu sou hoje. O Sandro, que vocês conhecem, foi criado por mulheres como Miriam Ventura, como Salete Macalós, como Sheila Berrembar. Essas mulheres me construíram e eu acabei chegando onde eu estou. Mas eu também percebo que o machismo ele é instrumentalizado tanto por homens quanto por mulheres. Então, Rafael e Sandra Mota, que é uma queridaça minha, muito minha amiga, foi minha aluna e é da OAB, da Comissão de Família da OAB da Barra. Sandra sabe dessa conversa que a gente tem entre nós, só que aí com a Sandra são para as escolas da Barra, do Recreio, que são da subseção da Barra. E aí a gente vai trabalhando com as subseções, da gente ter esse tipo de papo, não somente com as adolescentes, mas com os meninos também, para que esses meninos entendam que se eles não mudarem a postura, eles só vão ter casamentos tóxicos para eles também. E a gente tem que ser feliz. Então, a gente vai ampliar o discurso da igualdade. A igualdade faz bem para todo mundo, a opressão não faz bem para ninguém. E, Daniel, só para te fazer uma correção, o meu drama virou público porque eu acabei expondo o meu drama. Eu, antigamente, mantinha minha vida particular guardada porque eu tinha um lema na minha cabeça. Eu tenho que ser profissional, porque se eu não for profissional, a minha vida particular vai tomar a minha frente. Então, eu guardava muito a minha vida particular. Até que um dia, na Emerge, já, Bernardo, de vez em quando eu entro na sala dos professores, eu dou umas surtadas, aí eu fico contente de encontrar pessoas que me entendam. Mas, às vezes, em sala de aula, em família, como a questão, às vezes, vai muito para a intimidade, eles me pressionam muito para me posicionar. Então, teve um dia numa turma em que eu falei, gente, isso não tem que ser assim, porque eu tenho o meu marido, eu sou casado com o Sérgio, e dentro da minha casa não é assim. Então, vamos pensar o seguinte, se você é um homem e se relaciona com uma mulher, enxergue nela uma igual. Da mesma maneira que uma mulher enxerga a outra numa igual e o homem enxerga a outra um igual. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, porque pessoas são diferentes. Mas dentro da minha casa não existe papel de gênero. Então, se é possível não existir papel de gênero em famílias homoafetivas, é possível não haver papel de gênero nas famílias heteroafetivas também. E aí, Daniel, num encontro que um amigo nosso em comum formou, transmissão ao vivo no canal do YouTube, eu coloquei uma questão minha, aliás, eu fui chamado ali para falar em primeira pessoa, que eu sofria muita violência na escola. Eu era criança invisível dentro da minha família, eu sofria rejeição muito forte dentro da minha família, eu sofria muita humilhação dentro da minha família, eu tentei suicídio 2 vezes, uma com 8 anos e outra com 10 anos. Eu não prossegui porque eu não queria me matar, eu queria punir a minha família, eu queria punir a minha escola. E isso eu tinha certeza, mesmo sendo criança, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Porque eu queria que eles sofressem
o que eu estava sofrendo naquele momento. Então, eu acredito que se a depressão não é uma doença, que a depressão é uma doença e que essa doença produz o suicídio, eu não era uma criança depressiva. Eu era uma criança que queria parar de sofrer e punir. Então, o suicídio veio na minha cabeça. E o que eu escutava na escola, pelas professoras e pela coordenação, é: você apanha porque você merece. Se você parar de desmunhecar, se você começar a falar direito, se você começar a se comportar direito, você não vai apanhar. Você está apanhando porque você merece. E aí é muito engraçado eu crescer e escutar isso de outras pessoas. Eu não trabalho em alguns cursos que não me convidam. Por quê? Porque é viado. Eu não quero um professor viado aqui. Porque, de repente, alguém não vai querer ter aula com o professor viado. E essas pessoas são minhas amigas. Mas elas não me chamam porque aí eu não vou vender tanto curso. Porque vai criar treta. Eu passo por isso. Mas foda-se. Eu não posso deixar de existir para agradar ninguém. E eu não sei viver de outra maneira. Eu vivo em voz alta. Que é outra. Aí, Daniel, só deixa um momento que eu não contei antes, porque isso aconteceu no dia do meu aniversário. Eu estava no portão do meu prédio, minha filha, a Lulu, que a Fernanda falou dela ainda há pouco. Lulu esperou da meia-noite para me dar um beijo, um abraço no meio da rua e daí vazar para a noite. Então, que ela já ficou comigo no dia do meu aniversário, meia-noite, e vazou. O Sérgio, que está comigo há 23 anos, que vive debaixo do mesmo teto que eu desde 1º de março de 2000, mas estamos juntos desde 97, não pôde segurar na minha mão no meio da rua, porque o medo era de apanhar. Ou seja, uma pessoa que... Eu não podia doar sangue até bem pouco tempo. Ou seja, a gente acha que violência é só bater em alguém. Não, violência é você negar a cidadania, violência é você não tratar alguém com dignidade, violência é não conceder igualdade, violência é quando uma pessoa me chama, eu e Sérgio, de companheiros. Agora, por exemplo, se chega o Bernardo com a mulher dele, ninguém sabe se eles são casados ou se é união estável. Mas automaticamente vão chamar o quê? Seu marido e sua mulher. Por quê? Porque eles são heterossexuais. Agora, se eles fossem pessoas do mesmo sexo, companheiros, porque nós não merecemos o nome casados. Então, existem certas dificuldades. O bullying, que a comunidade, a violência que hoje a gente fala, que o Rafael muito bem falou, do aumento explosivo de violência que as mulheres sofrem dentro de casa, nesse período de pandemia, porque nós estamos em violência, então ela está se vendo obrigada a conviver com aquele que agride. E a agressão muitas vezes não é física, ela é financeira, ela é moral, ela é intelectual, etc. Mas ninguém fala da pessoa invisível, do elefante que está na sala, que é aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que está sofrendo violência constantemente por ser gay, e não há o Congresso Nacional, que, segundo o Bruno Pinheiro, ele que me deu essa aula, por 5 vezes ele foi instado pelo STF para legislar contra a violência à comunidade LGBT, e o Congresso se negou. E por que o Congresso se negou? E foi a única vez na história que o Congresso fez isso. E por que o Congresso se negou? Porque se fizesse isso, iria perder votos. É por isso que o grande campo da cidadania no Brasil é o judiciário. É no judiciário que a gente consegue avançar em cidadania. Porque se a gente for esperar pelas nossas câmaras legislativas, a gente vai morrer esperando. Gente, eu estou tão panfletário, né? Deixa eu parar um pouco. Vamos falar de novela? Eu acho que é isso mesmo. Assim, até aproveitando o gancho, você sabe da admiração que eu tenho por você, e o carinho, até a forma como você aborda os problemas, né? Eu deixei você muito à vontade, eu jamais ia expor você, porque assim, eu acho que você é um cara muito decidido e muito firme nos seus propósitos. E eu tenho admiração pelo Sérgio, pela pessoa que ele é também, pela forma como você criou seus filhos, que é admirável. Você nunca fez uma defesa política, nem uma defesa de como as coisas deveriam ser. Você criou seus filhos, entendeu? Essa é uma admiração que eu tenho. Eu me lembro quando a Cíntia foi apresentada a você, minha esposa, da admiração que ela teve de imediato por você, pela sua firmeza e pela forma tão peculiar como
sempre tratou as coisas que pareciam ser tão complicadas, né? Pelo carinho que você tem com os meus filhos, assim, tá sempre perguntando. Eu adoro ver. Então, Adoro. assim, eu já vou proceder, Sandro, até para o encerramento, porque a gente tem 1 hora de palestra, e assim, você abrilhantou essa noite de uma forma assim, especial demais, cara, que eu acho que hoje aqui todo mundo reviu o conceito. Quem era machista vai repensar sobre o seu machismo, quem não ajudava a esposa, a namorada, o namorado, o esposo, sem aqui uma luta de gêneros, mas vai rever muita coisa, né? Assim, e principalmente isso que você falou no final, né? Da violência com a criança invisível, né? Você ignorar às vezes é muito pior do que você maltratar, né? Meu pai sempre falou isso para mim, que o problema não amadurece, o problema apodrece, né? Então, e não estou chamando a criança de problema, tem coisas que a gente não pode, não, depois deixa isso amadurecer que a gente resolve. Não, a gente tem que resolver, tem que trazer a situação para ser discutida, né? Então, com essa fala, eu encerro minha participação hoje aqui, te agradecendo profundamente, meu amigo, que assim, como você é nobre, como foi especial ter você hoje no Roda de Fogo. Passo a palavra para o Rafa, e aí cada um já vai fazendo a sua despedida para deixar a palavra final com você. Beijo, meu amigo. Beijo, Dani. Bom, Sandro, obrigado. A minha admiração por você também é enorme, né? Eu herdei ela do Flash, né? Porque o Flash é um cara que te admira muito e ela, na verdade, foi uma herança dele, né? Que transpassou para mim. E, cara, não tem como não agradecer por essa conversa, por esse debate. Eu acho que é isso, né? É um debate que faz a gente repensar, a gente aprofundar conceitos. Eu realmente acredito que a gente caminha, né? Pelo menos isso quando eu avalio a minha geração, né? E gerações mais novas, assim, de 20 e poucos anos. Meus cunhados têm essa idade, porque minha mulher é bem mais velha que os irmãos. E eu percebo que há uma forma muito diferente de lidar com esses conceitos de machismo, de homofobia. A pessoa já não é mais invisível, assim, pelo menos na vida deles, assim, eu percebo muito isso. E não eles especificamente, porque tiveram uma criação diferente, mas eu percebo no conjunto de todos os amigos e na escola, né, como eles lidam de uma forma muito mais natural com a vida, que as pessoas escolhem os caminhos que querem seguir, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso, né, e que as pessoas têm que ter uma vida colaborativa de modo geral. Então, obrigado por essa conversa, obrigado por assim compartilhar a tua história com a gente também, e é isso. Obrigado mesmo, Rafa. Sou eu agora, presidente? Fala, Bernardo. Você está doido para falar? Vai lá. Vai com tudo. Ô, Sandro, eu queria dizer para você se você já era uma pessoa, um professor que eu admirava lá na EMED. Agora eu confesso que depois dessa nossa conversa, nunca tivemos a oportunidade de conversar tantas questões durante tanto tempo. Questões vão muito além do direito, né, certamente. E se eu já te admirava como professor, como pessoa, eu te admiro 10 mil vezes mais hoje. Realmente foi uma aula que você deu, não só de igualdade, acima de tudo, mas de cidadania também. Eu agradeço, enfim, a sua presença, toda a sua fala, do início ao fim, realmente foi muito engrandecedora para todos nós aqui. Tinha milhares de questões que eu queria discutir mais com você, com o princípio da igualdade na Lei Maria da Penha, se ela serviria para todo e qualquer hipossuficiente, enfim, questões que eu acho que você até permeou em algumas... O quê? Desculpa? Seria muito bom esse debate mesmo. Pois é, várias questões que eu queria conversar com você, até que permearam as suas falas durante vários momentos. Infelizmente, o nosso tempo aqui é reduzido. Já de antemão, eu já me deixo disponível para esse seu projeto aí de discutir questões de igualdade de gênero, de Maria da Penha, que eu acho que é importante trazer um pouco de direito para os alunos da graduação também. Eu acho que aquilo que existia antigamente como moral e cívica, que talvez seja até um nome horroroso hoje em dia de se falar, mas assim, eu acho que
o estudante enfim, do primeiro grau, do segundo grau, enfim, dos colégios, ensino fundamental, eles têm que ter acesso aos direitos já desde o início e não esperar isso para chegar só no momento em que, enfim, chega na graduação de direito ou algo do tipo. Eu acho que é uma questão de civilidade. Então, já estou aqui disponível para o que você precisar. Um grande abraço e obrigado pela sua presença. Vou passar para o nosso ídolo master, Luiz Gustavo, fazer os encerramentos aqui da nossa... Só um parênteses aqui, eu também me coloco à disposição, tá, Sandra? É porque o Bernardo é mais jabazeiro do que eu, né? Eu mosquei, mas eu estou à disposição também. Bom, eu também mosquei, então também vou vender meu jabá, que eu estou contigo, né, Sandra? Qualquer você já estava, mesmo que agora você não estivesse, você já estava nela, você está ferrado. Pela ordem. Você sabe por que a gente faz isso, Sandro? A gente faz isso para o Luiz não falar, porque o Luiz é um mala. Eu gosto de ouvir o Luiz falar. Sandro, boa noite. Vai, querido. Eu queria muito agradecer a sua presença. Eu acho que está todo mundo sendo político, né? Primeiro, eu queria agradecer por a coragem. Por mais que a gente esteja vivendo num mundo que está se abrindo portas, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se colocar, as pessoas têm medo de diversas expressões, de pessoas comuns do dia a dia. Eu, particularmente, e aí eu quero deixar isso bem claro, discordo de algumas coisas do que você colocou, mas é uma discordância técnica, uma discordância pessoal, nada a ver. E eu costumo dizer, e às vezes sou muito criticado por isso, Sandro, eu sou contra o machismo, mas tão qual sou contra o feminismo. E eu sou criticado quando eu falo isso, porque eu digo que tudo que tem ismo é muito ruim. Tudo que tem ismo leva a uma questão de polarização. E eu sou muito preocupado com essa questão de polarização. Eu poderia aqui ficar até 2 horas, 3 horas da manhã, como eles gostam de falar, discutindo, brincando, debatendo. Eu acho que é isso importante para o mundo do direito, isso é importante para os alunos, isso é entender que não é falta de respeito com você, nem falta de respeito comigo, discordar, da gente poder debater. Pelo contrário. Pelo contrário. E aquele detalhe, o problema é que as pessoas ficam pensando, quando nós temos essa discordância, por que tem essa discordância? Não, eu acho que não, o caminho não é esse. O caminho de poder combater, conversar, falar sobre, e cada vez abrir mais. Nós somos formadores de opinião. Então, Sandro, muito obrigado mesmo. Eu acredito que eu vou ter várias reflexões do que você falou, conversar comigo mesmo, acho que essa é a ideia. Queria me posicionar aqui, pedir para que todos que estejam na sala, todos que passaram por aqui, não deixem de nos seguir. Já está o convite, Sandro, para que você possa voltar outra vez aqui conosco. Já está aceito. A gente poder debater sobre isso. Eu acho que é um programa extremamente agradável para a gente poder discutir sobre todas essas nuances. Queria também deixar, Sandro, avisado a todos que estão presentes, antes de passar a palavra para você. Na próxima quinta-feira nós temos outra roda de fogo às 10h30. Essa roda de fogo ela é um pouco diferenciada, vai ser com o professor Guilherme Pena, sobre direito constitucional, promotor de justiça aqui do Rio de Janeiro. Quem não conhece o Guilherme Pena é extremamente imenso, né? Ou seja, eu acredito que nós estamos caminhando na intenção de passar sempre o máximo possível. Desculpa eu ter me alongado e eu estou passando a palavra para que você possa terminar aí a nossa live. Um abraço a todos, obrigado pela presença, um beijo. Gente, então, nessas considerações finais, eu vou começar pelo Luiz, porque ele foi o último a falar e eu quero te responder. Eu fiquei muito, mas muito feliz pelo convite. Eu não sei se todo mundo compartilha do que eu estou sentindo, mas a reunião de vocês tem uma energia muito boa, é uma energia acolhedora, é uma energia amorosa. E eu tenho dito, até fiquei meio envaidecido que eu recebi isso de um curso, me passaram, entre aspas, eu tenho dito que a revolução do amor começa em casa. E a gente é soldado dessa revolução. Revolução do amor não é engraçado. Quando as pessoas falam em amor, parece que a cultura quer que você pense que o amor é o cara beijando a boca da mulher. Não é isso. Quando você sente compaixão por alguém que está na rua, isso é amor. Quando você estende a mão para alguém, isso é amor. Eu lembro, viado e terminar uma entrevista e falar de Madonna, né? Viado, tá mentindo, né? Então, vou citar Madonna, obviamente, na entrevista de lançamento, entrevista coletiva de lançamento de um álbum de 94, há uma música no disco e que alguém perguntou, o repórter perguntou,
Quem é o cara que te fez sofrer tanto para você escrever essa música? Qual foi o relacionamento com qual homem que te inspirou isso? Essa música foi inspirada na morte da minha mãe. A perda que eu estou falando dessa música foi a perda que eu senti pela minha mãe ter morrido de câncer. Por que vocês têm que ser tão estúpidos, tão ignorantes, de achar que qualquer música de amor tem que ser entre homem e mulher? Por que não pode ser o amor da filha para a mãe, do filho do pai para os filhos, dos amigos, dos irmãos? Aliás, eu fico babando as fotos que o Petruccelli coloca das crianças, da família, porque eu sei que ele, assim como eu, sente o coração transbordando quando você vê os seus filhos se amando. Eu criei essas pessoas, eles são irmãos, eles se amam. Não há uma sensação mais maravilhosa de você sentir que os seus filhos se amam. Então, quando a gente começa a falar de amor, é porque é o único antídoto para o ódio. E amor existe nesse grupo. Então, sempre que vocês me convidarem, pode ter certeza, Luiz, eu estou aqui. Mas eu queria, no meu encerramento, falar um pouco de cada um. Daniel, há alguma coisa que você e o Rafael falaram? O Rafael depois tem um pontinho que é nosso, mas se chama representatividade. Hoje, aqui, eu de vez em quando tento ler, mas eu acabo não vendo direito, porque eu fico prestando atenção em vocês. Mas alguém escreveu aqui que a violência moral, a violência psicológica, ela acaba nos acompanhando para a vida inteira. E é verdade. A gente, não estou falando só do Sandro, não. Eu estou falando de todo mundo. Nós, seres humanos, reagimos muito como adultos às heranças que a gente carrega da infância. A maneira que a gente se relaciona com consorte, com namoro, com filho, com pai, com mãe em sociedade, é muito uma reação da nossa herança que a gente carrega. Então, se essa herança é muito ruim, se ela é muito pesada, a gente tende a desenvolver esses pesos em nós. Então, a gente tem que ficar muito alerta para isso. E eu acabei acordando para uma coisa chamada representatividade. E foi numa aula da Emerge, que até comecei o assunto e acabei não esgotando. Numa aula, quando eu fui falar do Sérgio, no final da aula, na formatura, no dia da formatura, eu era homenageado da turma, um menino me chamou, me lembrou da aula e falou: Sandro, para mim foi muito importante você ter dito aquilo em público. Ele não disse mais nada, mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. Alguém como você foi lá em cima e vive em voz alta. Você está me permitindo viver em voz alta também. Você está me incentivando a viver em voz alta. Eu vou precisar, quando acabar a pandemia, contratar uma pessoa para minha recepção, porque minha recepcionista foi promovida para secretária e eu vou ter que botar uma pessoa na recepção. E aí eu ontem fui dizer para o Renato que eu quero na minha recepção uma travesti. Acho que no primeiro momento ele tomou um susto, mas por que você quer uma travesti? Eu falei, olha só, em primeiro lugar eu quero jovem aprendiz. Eu quero uma pessoa de periferia, da favela, que precisa de um primeiro trabalho. Ela precisa ser inserida no mercado. E quem abre a porta para travesti? Quem é que dá emprego para travesti? Já que ninguém dá, eu vou. Então, vai trabalhar dentro do meu escritório. Eu quero que os meus clientes cheguem no meu escritório e sejam recebidos por uma travesti. Ela vai trabalhar como qualquer outra pessoa trabalharia. E vai ser tratada como qualquer outra mulher deve ser tratada. E quando eu digo mulher, é porque há certas questões que a mulher passa que o homem não. Tipo, será que é legal eu usar uma sombra com glitter de manhã cedo, às 9 horas da manhã? Olha, de repente, essa maquiagem vai ser mais legal à noite do que de manhã. Estou vendo Sandra Mota aqui. Sandra percebe que há certos diálogos que a gente tem entre mulheres. O Renato não vai ter esse tipo de conversa, mas uma mulher tem com a outra. E a travesti vai entender que ela vai frequentar o banheiro feminino. E se o condomínio criou problema com ela, criou problema comigo. Então, nessa hora, a gente transcende o discurso e a gente vai para a ação. Porque se a gente não agir, a sociedade não muda. Bernardo, eu tenho uma para passar para você. Você estava falando sobre a questão de moral e cívica, a tua sugestão que eu achei maravilhosa de trazer sobre a questão da diferença da Lei Maria, da
da Lei Maria da Penha, eu vou dizer para você uma frase que o Afonso Pernet, Priscila, que está aqui com a gente, trabalhou com ele também, sabe? O Afonso Pernet, professor de processo civil, e ele costumava dizer que quem só sabe direito, nem direito sabe. Então, para eu ser alguém que eu desejo ser na minha advocacia, eu tenho que saber o princípio da dignidade da pessoa humana, eu tenho que me aprofundar sobre cidadania, eu tenho que ter um certo domínio de constitucional para ser o melhor civilista. Eu tenho que ler e me empenhar em psicologia, em sociologia, para ser o melhor advogado. Vejo novela para ser o melhor advogado. Eu preciso agregar valor à minha advocacia. E porque eu entendo que a minha advocacia ela tem que ter a predisposição de mudar o mundo. Eu acredito que o mundo. Eu conheci um grupo na Barra da Tijuca, que é um bando de sonhadores iguais a mim, que querem fazer desse mundo um lugar melhor. E sabe o que isso acabou gerando? Amizade. A gente se gosta. Eu não posso botar a Sandra nessa conta, porque a Sandra eu já gosto muito antes da comissão. Mas, através da Sandra, eu fui conhecendo outras pessoas e fui criando uma rede de afeto entre a gente. E essa força de afeto é transformadora. E aí, quando você fala da moral e cívica, eu sugiro ética. Porque a moral e cívica ela é imposta pela sociedade a gente pelo que é o correto. E quem é que vai dizer que é o correto? Quem é que vai dizer o que é normal? Quem é o senhor Wayne que dita na sociedade o que é engraçado e o que não é? Então, quando a gente transforma a ética, eu tenho que entender que no mundo de quase 8 bilhões de pessoas, seria impossível a gente imaginar que seríamos todos iguais. Ou que uma mulher é igual a outra simplesmente porque são mulheres. Somos todos diferentes. E a gente só é bacana quando a gente acolhe o outro na sua diferença. E aí eu entro para o Luiz de novo. Luiz, você só me engrandece quando você diverge de mim. Você só me soma quando você discorda. Porque se todo mundo falasse a mesma coisa, nós seríamos vacas de presépio. A gente não se somaria. Você me engrandece quando você diverge de mim. E uma coisa eu vou concordar com você. A palavra feminismo é feia. Assim como homossexualismo é feia. É homossexualidade. Por quê? Porque o ismo gera raquitismo, né? É doença. Então, criamos uma palavra feia, mas a ideia é bacana. A ideia é de que somos todos iguais. A biologia não nos faz melhores um do que o outro, mas eu concordo com você, o nome é infeliz. Mas vamos ver se a gente inventa alguma coisa melhor. E no mais, eu só tenho a agradecer muito a vocês por terem me dado voz, por terem me trazido um espaço maravilhoso, com pessoas maravilhosas, e que se vocês deixarem, eu não vou embora. Me enxotem, por favor. Daniel, quero fazer uma sugestão. Márcio! Isso. Pode Daniel, falar, Márcio. Ativa o áudio de todo mundo. Vamos fazer uma salva de palmas para esse sujeito, que ele é grande. Cara. Espera aí que eu vou fazer isso exatamente agora. Todo mundo com o áudio aberto já. Sensacional, muito bom. Demais. Muito. Valeu. Muito bom. Bom, já mutei todo mundo de novo, inclusive você, Sandro. Espera aí, Sandro, deixa eu só abrir o seu áudio para você se despedir. E com isso eu também já me despeço aqui. Sandro, um beijo. E... Deixa eu mandar um beijo para a Gláucia. Acabei Claro, de ver a Gláucia aqui. Beijo, Gláucia. Galera, até quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Sandro, aquele abraço. A gente vai se falando. Querido. Beijo, gente. Galera.